Bom dia todo mundo. Como é que vocês estão nessa terça-feira? Eu tô um pouco perdida no tempo porque ontem foi feriado aqui, feriado não, ponto facultativo, né? Porque é dia do servidor. Então, ontem nós não trabalhamos, ponto facultativo aqui em Brasília. Eu acho que em muitos estados, não era? Então, tô meio perdida no tempo, mas hoje a gente tem um podcast com os meninos, 8 horas da noite. Tem um podcast, simplesmente podcast, com o Elias, com o Fernando e com o Douglas. Eu já fiz esse podcast uma vez e foi muito bacana, porque não é, né, um podcast religioso. É um podcast que eles falam sobre vários assuntos e em grande parte de concursos, de oportunidades, né, de crescimento. E quando me convidaram a primeira vez, né, eu até achei bem interessante, bem bacana ser chamada num podcast que não tinha geralmente um intuito que a gente faz. E me chamaram de novo e foi muito bacana fazer o podcast com eles. Então hoje nós temos o podcast 8 horas da noite, simplesmente podcast no YouTube deles, tá? No canal do YouTube, simplesmente podcast. 8 horas da noite. Vai ser muito bacana. Inclusive, da outra vez eu tava um pouco nervosa, como eu disse pra vocês, que a gente que acostuma fazer podcast e programas que são mais dados religiosos, né? Espíritas e outras doutrinas, para mais tranquilo, né? Mas foi uma experiência tão bacana, que eu espero que hoje seja até melhor. Então, estou convidando vocês para a gente assistir lá no podcast, simplesmente podcast no YouTube, hoje, 8 horas da noite. No sábado, agora, nós teremos o Dia da Saudade. Um dia maravilhoso. Começa com a abertura dos portões, 8 horas da manhã, e aí encerra com a Tia Verri e com Mayra Rocha à noite, que aí, entre 10 horas da noite, mais ou menos, nós estaremos encerrando esse dia que vai ser um dia de imersão na doutrina espírita, no consolo, na fraternidade, no abraço, em tudo. Será um dia com tudo que a gente oferece na casa. Quem já foi alguma vez no dia da saudade, sabe mais ou menos como é que funciona. A gente agrega todos os trabalhos mediúnicos, todos os trabalhos materiais ali naquele dia, né? E o porquê surgiu o dia da saudade, né? Muita gente não sabe. Mas como nesse dia os nossos irmãos católicos, eles usam, como diz assim, dia de finados, né? Eles têm essa lembrança do dia de finados. E nesse dia, inclusive eu recebi alguns áudios no WhatsApp, algumas pessoas nos comunicando, né? Nos comunicando situações que elas estavam passando nessa semana. Por exemplo, Mayra, eu tô me sentindo mais triste essa semana, eu tô me sentindo mais para baixo, eu tava bem, mas essa semana parece que deu uma balançada. E é justamente por essa atmosfera que se cria, né? Que se cria durante essa semana até esse dia. Algumas pessoas criam uma atmosfera muito ruim pela situação. Porque é uma lembrança, né? É uma lembrança. E algumas pessoas ainda não estão prontas para ter as lembranças de saudade sem dor. Então, muita gente sente dor durante esse dia. E nasce esse dia da saudade para essas pessoas que ainda não se sentem prontas para esse dia ter só saudade, para que elas possam passar conosco, seja ao vivo, seja fisicamente conosco, né? Nesse dia de imersão, ou seja, pelo YouTube ou Instagram, o tempo inteiro vai ficar passando lá. Então, nós criamos esse dia para abraçar as pessoas que ainda estão precisando muito do acolhimento, né? Que a dor está latente, ou que nessa semana a dor volte mais. Mas eu tive pensando sobre isso, né? Eu tive pensando sobre como algumas datas nos pegam muito desprevenidas. Apesar da gente saber que essa data vai acontecer, todo ano acontece, mas a gente fica desprevenida. E aí, nesse dia, quando a gente não faz uma preparação, parece que a gente está sentindo algo ruim. Às vezes não é, a saudade que você não sabe lidar, é a saudade que você ainda não sabe entender. E às vezes é dor mesmo. Então, nesse dia, eu convido vocês para tentar transformar.
Não é fácil, não é num toque de mágica, não é algo obrigatório. Mas vamos tentar transformar esse dia, em vez de dias de finado, em vez de dia de mortos, enfim, como chamam, porque em outros países há uma comemoração, inclusive o Dia dos Mortos, né, no México. Então, não importa, mas vamos tentar transformar esse dia no dia da saudade mesmo. Se você vai estar em casa, se você ainda está, né, com muita dor, tente fazer vou chamar de ritual, por agora não vim outra palavra, mas tente fazer algum ritual, algum comportamento que possa mudar isso durante esse dia. Talvez um evangelho no lar nesse dia, talvez reunir a família para fazer um almoço e ali estar junto e talvez conversar sobre as coisas boas que aquele ente querido deixou, ou às vezes se juntar com a família e os amigos apenas para não estar sozinho nesse dia. Faça algo que te deixe confortável, porque olha, quando você está com dor e ainda desconfortável, isso piora. Eu me lembro que quando eu tive meu segundo filho, geralmente, eu não sei se é uma coisa universal, mas no Nordeste a gente aprende a colocar uma cinta, né? Assim que você tem, você já coloca uma cinta. E o meu segundo filho tinha ido para UTI. E aí eu colocava essa cinta, no outro dia tentando colocar essa cinta, e no outro dia também. E aí uma pessoa chegou em mim e falou assim, olha, você tá tão com dor, você tá tão sofrida, tá passando um período tão difícil, tá passando um período muito complicado. Deixa essa cinta de lado, não coloque a cinta agora não. Eu sabia, e algumas pessoas diziam assim, olha, coloque porque depois você vai ter problemas, mas enfim, naquele momento eu pensei o quanto eu não poderia aumentar a minha dor, o quanto eu não poderia aumentar o meu desconforto, né? E fiquei assim, dias sem a cinta. Eu vim usar depois, eu acho que nem me recordo. Mas naquele momento eu não fiz, porque eu não queria aumentar o meu desconforto e nem a minha dor. Então, nesse momento, se você estivesse sentindo muito mal, se você estivesse sentindo com muita dor, não aumente o seu desconforto. Procure fazer coisas que te deixem confortável. Mayra, eu gosto de ir ao cemitério. Esse é um ritual que me deixa confortável. Mas as pessoas falam, as pessoas criticam. Não tem problema. Vá ao cemitério se te deixa confortável. Mayra, eu gosto de passar mais quieta em casa. Eu gosto de estar ali dentro do quarto. Eu gosto de conversar com ele. Faça isso. E não se importe com o que as outras pessoas vão falar, porque a dor é sua. As pessoas podem ter uma situação muito parecida, mas a dor é própria de cada um. A dor, ela é uma linguagem universal, mas não é uma linguagem igual para todo mundo. Não existe a mesma dor. Quando a gente fala assim, eu já passei por isso. Não, você passou por isso, não pela mesma dor. Você passou por uma situação muito parecida, porque a dor é diferente. A dor, ela tem um empenho ali que tem outras coisas, né? Tem outras coisas que fazem com que essa dor aumente, com que essa dor diminui. Às vezes tem pessoas que não puderam pedir um perdão ou dar um perdão. Às vezes tem pessoas que sentem que ficou faltando alguma coisa. Tem tudo isso. Então, faça o que te deixa mais confortável durante o seu período de dor. Eu jamais vou dizer para outra pessoa fazer. Deixa eu ver, a minha internet aqui está muito ruim. Jamais você vai poder ficar aumentando a sua própria dor, porque não faz sentido, né? Você aumentar a dor por escolha própria não faz sentido. Então, faça o que te deixa confortável nesse dia. Esse é o meu conselho para você. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz quando a dor aperta. É isso que eu faço até hoje. Eu deixo o mínimo desconfortável possível para que eu possa passar, né? Para que eu possa passar por esse momento difícil. Eu gosto de uma frase que o Daniel sempre diz para mim, que passarinho em meio à tempestade, ele não voa. Às vezes a gente está passando uma tempestade tão grande na vida da gente, uma tempestade tão difícil, um momento muito difícil, e aí a gente quer voar, a gente quer brigar, a gente quer falar, a gente quer rebater, a gente quer
partir, né, para o confronto, e não é o momento. Então, porque passarinho, quando ele voa no meio de uma tempestade, é capaz que ele vai cair, porque vai molhar as asas vão pesar. Então, o passarinho, ele vai a uma árvore, ele fica quietinho, espera a tempestade passar, e só assim ele faz seu voo. Se você está em meio à tempestade, calma, um pouquinho de calma. Olha, toda alma precisa de calma, toda alma precisa de calma. Então, é necessário que nesse dia vocês façam como um passarinho. Se não é momento de sair ainda, se não é momento de ir ao cemitério, se não é momento de falar com as pessoas, respeite, né? Se respeita aquele momento, porque a sua dor é só sua. A sua dor é só sua. Mayra Rocha pode vir aqui tentar consolar, confortar um pouco. Outros médios, líderes religiosos podem tentar, mas a dor é sua. A dor é sua e você precisa respeitar, né? Você precisa respeitar a sua dor e principalmente respeitar a dor alheia. Eu acho muito complicado quando se fala em religiões, em cristandade, em cristianismo, em princípios cristãos, quando a pessoa não consegue respeitar a dor do outro. Acima de tudo, respeitar a dor é uma forma de progresso, é um exemplo de evolução e é um exemplo de amor ao próximo. Respeite a dor do outro. Respeite a forma que o outro encara a sua dor, para que você possa também ter respeitado. Então, é isso que a gente pode falar sobre o Dia de Finados. Nós não acreditamos, enfim, né? Então, assim, cada religião, cada doutrina tem ritos próprios, tem momentos próprios, mas eu não sou católica, vocês sabem que eu sou da doutrina espírita e de religião, sou universalista, então posso dizer sim que sou um pouquinho católica também, porque eu trouxe de lá um pouco evangélico, um pouco umbandista, um pouco messiânico, um pouco tudo, porque na minha visão a gente tira tudo de bom que tem de todas as religiões e doutrinas. Mas eu digo que eu não sou católica praticante, não é? Então pode ser que eu esteja falando algo aqui que não... Aí os irmãos católicos podem dizer. Mas na minha visão, os católicos, eles não comemoram a morte nesse dia. Eles não comemoram o dia da partida. Eles usam esse dia para fazer uma homenagem àqueles que já partiram. Outras sociedades de outros países também fazem, né? Fazem essa data de uma forma diferente, com nomes diferentes. Então, não é que os católicos comemorem dia de partida, não. Eles usam, né? Eles usam essa data para lembrar, para homenagear, para prestar respeito à vida terrena daqueles que passaram, né? Pelo planeta Terra. É assim que eu entendo a visão deles. E é uma visão bonita, porque é a mesma coisa que a doutrina espírita prega, só que a gente prega isso todo dia, né? Ter homenagem, empatia, respeito aos desencarnados. A gente faz essa pregação todo dia. São nomes diferentes, né? Ritos diferentes, mas é o que a gente faz todo dia. Então, dia 2, eu convido vocês a passarem o dia 2 conosco. Se você quiser, se você estiver se sentindo confortável, vamos passar o dia 2 junto. Vai ter roda viva. Vocês podem fazer as perguntas para Max Lânio, para Flamarion Vidal, para Patrícia e para Geraldo Kern. Na minha vida inteira, eu conheci muitos irmãos espíritas. Conheci mesmo, que pregam a doutrina espírita com maestria. Mas estes que eu citei agora são aqueles que eu tenho muito como exemplo de estudo de doutrina, que é um estudo diário o tempo inteiro, de empatia, de amor, de tudo isso. Então eu os convidei para que vocês possam ter conhecimento da doutrina espírita com pessoas que, além de serem espíritas, praticarem a doutrina espírita, eles exercem no dia a dia. Eu conheço estas pessoas, né? Eles exercem no seu dia a dia o espiritismo. Então, para mim, vai ser uma junção de muita gente boa ali conversando sobre a doutrina espírita. Vocês vão ver, assim como no outro Roda Viva, que às vezes a gente não concorda com as posições doutrinárias ali, num ponto de um do outro, e tá tudo bem, porque não há problema em discordar de uma posição de alguém.
Só que nós, acima de tudo, temos o amor e o respeito pela a vida de cada um que está ali. Então, às vezes, aquilo que você não concorda de posição doutrinária é porque os barcos são diferentes. Às vezes a gente está passando a mesma encarnação, todos nós, mas com barcos diferentes. Tem gente de lancha, tem gente de barco, tem gente de navio enorme, tem gente de canoa, tem gente de jet ski. Ou seja, muitas vezes, a gente discorda porque a visão está diferente. Você tem uma visão da Terra lá do meio do mar é uma coisa, e aí vai aumentando. A 200 metros é uma coisa, a 20 metros é outra, a 30 metros, a 5, chegou na Terra, é outra visão. Então, assim, é muito bonito essa permissão que a doutrina espírita nos dá, né? Amorosamente, de poder partilhar com os nossos irmãos, às vezes uma visão diferente, mas que é com muito amor. Então, esses são pessoas que eu conheço e que eu conheço a vida em particular, sobre os seus passos. Então, eu os admiro muito, muito mesmo. Vocês terão Remédio da Alma, que é um grupo musical que sempre esteve conosco na Casa da Caridade, cantando, né? Cantando, trazendo mensagens em forma de música. Nós teremos também o passe rogativa de cura, feito de uma forma mais rápida e de uma maneira diferente, mas ainda assim teremos. Teremos o grupo da psicoterapia, né? Psicologia fraterna, que atenderá fazendo as dinâmicas e conversando com as pessoas. Teremos Eduardo Gibelli com uma palestra musical maravilhosa. Eduardo, que é só amor, um companheiro de caminhada, que nunca teria como agradecer o Dudu por esse caminho que nós travamos juntos, nos reencontramos aqui nesta vida e travamos juntos. Então, Eduardo Gibelli vai estar aqui, né? Nesse nosso evento maravilhoso. Nós teremos Etcheverry, que é outro irmão de caminhada, que para todos os seus compromissos, porque Etcheverry é tenor, é um cantor, né? E canta Elvis Presley como ninguém, né? Tem até um show que é tributo a ele, que Etcheverry faz. Então, Etcheverry larga todos os compromissos, né? Para estar conosco. Etcheverry encerra a noite comigo, fazendo a palestra e cantando. Então, nós temos muita coisa boa. Mayra, vai ter abraço? Vai ter abraço também. Provavelmente estarei na fila de manhã abraçando todos vocês. Ficarei mais solta durante o evento. Vai ter livro, vai ter muita coisa bacana que vocês não podem perder. Esse dia é feito para que a gente passe juntinho mesmo. Então, abre os portões a partir das 8 horas da manhã, tá bom? Passado o dia 2, hoje eu tenho um compromisso com o Simplesmente Podcast, dia 2 tem o Dia da Saudade. Passado isso, eu tenho uma gravação que depois vai pro ar e eu vou informar para vocês. Eu tenho dia 16 de novembro, em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, eu tenho Fraternidade Sem Fronteiras. Eu, meu amigo Wagner, Pastor Milton, a freira maravilhosa, o pai de santo, o pessoal da USE, os cantores, os meninos, e será feito na igreja evangélica. O lugar vai ser dentro da igreja. Então, olha que evento lindíssimo de tudo que a gente prega. E o que é a fraternidade, se não um belo trabalho? Além de ajudar no Brasil, a fraternidade ajuda na África, né? Em várias outras regiões. Vocês podem ver isso. Ah, sim, gente. Obrigada, Larissa, por lembrar. A Larissa me lembrou que também teremos o coral Elo de Luz, é verdade. No dia 2 de novembro teremos o coral Elo de Luz. É um coral lindíssimo, é um coral da Comunhão Espírita aqui de Brasília. O coral é fantástico. Eu sou suspeita porque eu tenho um sentimento muito afim àquele coral, né? Inclusive a Suzy, que é pianista, recebeu uma carta do filho há muito tempo, né? Há muito tempo. Então, vai ter o coral. A água voltou, é verdade, filho. Um beijo. Vai ter o coral. É porque a gente ficou sem água aqui um tempão, esses dias, tá, gente? Então, aí a Suzy, tá vendo? Suzy Magalhães. A Suzy tá aí, a mãezinha que recebeu a carta do Dedé, e é a pianista do coral Elo de Luz.
Então, vai ter o elo de luz também, maravilhoso e lindo. Vocês vão ver, e verão como é lindo, lindo, lindo. Quem nunca viu vai ver também. Então, dia 16 de novembro, eu estou com a Fraternidade Sem Fronteiras. Esse programa que é internacional de ajuda, né, internacional e nacional, fazendo um encontro ecumênico, né, fazendo um encontro com praticamente muitas religiões ali juntas, falando sobre Deus, falando sobre caridade, sobre fraternidade, sobre amor. Nós fizemos um esquenta no sábado passado e foi muito bacana conhecer o pastor Milton e ver com que alegria ele está recebendo todos nós. Eu gostei porque ele fala, acho que ele falou espírito evangélico, né? Ele misturou espírita com evangélico e ficou muito bacana. Veja que bonito, né? Que bonito. Muito difícil acontecer, mas é muito bonito. E para nós é um prazer enorme participar, né? Para mim é um evento muito esperado, é um evento do meu coração e que eu tô pronta. Era um evento que eu sempre quis fazer mesmo. Então, dia 16 estarei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com os meus amigos e com vocês também. No dia 24 estarei em Franca, mas o Conesp Fran começa dia 23. Vocês já conhecem o Conesp Fran. É 2 dias de imersão à doutrina espírita, com muita gente boa, com muito programa bom, com muita gente atendendo, com muito carinho, com muito amor. E lá eu vou com minha dupla sertaneja, né? Que é Eduardo de Belli e Mayra Rocha. Só que Eduardo sabe cantar e eu não. Então eu fico tentando me superar lá, palestrando, dando os recadinhos, outra coisa, tentando superar o que não é possível, né? Superar o Eduardo de Belli. Mas a gente fica tentando lá. Inclusive em Tupaciguara, um beijo para Tupaciguara. Amei conhecer Tupaciguara e o povo de lá também. Mas em Tupaciguara eu achei que o microfone estava fechado, né? E aí, minha filha, danei o pau a cantar. Eu não consigo nem ver o vídeo, ouvir o vídeo, porque eu acho que a voz é tão fina, né? Mas danei o pau a cantar, não quis nem saber, jurando que o microfone estava desligado. Ali foi uma covardia, né? De Wellington, viu? De Wellington, porque deixou aquele microfone ligado para mim. Eu jurava que quando Eduardo começava, eles desligavam o meu microfone. E aí cantei, né? Ixi, Maria. Foi assim, não consigo nem ouvir o vídeo, porque eu falei, oh meu Deus, né? Mas em Franca estarei de novo com minha dupla sertaneja. Vejam bem, o Conesp Fran é extremamente, viu, organizado para receber as pessoas, os voluntários que ali estão. Todo o que é arrecadado é revestido para a caridade. Lá vocês vão ter Haroldo Dutra, Cosme Massi e muitos outros palestrantes maravilhosos, além dos músicos que irão cantar lá. Então aproveitem para ir para o Conesp Fran e cheguem no dia anterior, não só no dia que eu estarei lá, que vai ser o fechamento no dia 24, mas vão passar o dia 23 e 24 lá em Franca, que é o último desse ano, né? Só o ano que vem terá. Então vão lá passar esses 2 dias imersos também, né? Imersos à doutrina espírita, à caridade, ao amor, à fraternidade. E é o reino, né, de Deus em nós, o reino do Senhor em nós, reino dos céus em nós, que vai ser o tema. Então é muito bonito quando você consegue compreender que nós somos o templo de Deus. Então aproveitem esse último evento do ano, que é o Conesp Fran, porque depois só ano que vem, né? Ano que vem a gente já tem também muita coisa marcada, tá, gente? A gente tem muita coisa marcada. No dia 29 de novembro, eu vou estar em... Gente, eu sempre Anápolis, para a inauguração da casa do Luiz Felipe, mas eu vou colocar aqui também no Instagram os dados direitinho, tá? Luiz Felipe escreveu por meu intermédio e a partir desta carta e da vontade que a família já tinha, criou-se uma casa de caridade também lá. Eu estarei lá para a inauguração. Então eu vou avisar aqui para vocês também. Então a gente tem novembro cheinho de coisas maravilhosas para estar juntinho de vocês, né? Veja, em dezembro eu vou ter despertar, vou fazer participação no Evangelho, na hora do Evangelho também de Natal, e vou ter o despertar de Natal, e em dezembro a gente fecha a casa
para fazer a mudança, viu? Para reabrir já na casa nova. Então a gente fecha no dia 14 de dezembro a casa e reabre no dia 6 na casa nova já, porque aí a gente já vai levar a mudança, né? Já vai mudar do jeito que tá e vai levar a mudança. Então, essa é mais ou menos a programação que a gente tem. Mas assim, no meio de tudo isso, tem a hora do evangelho nos domingos, tem o texto nas segundas, às quartas tem o passo e rogativa de cura que não deixam de acontecer. Terças e quintas tem o estudo da doutrina espírita e tudo isso. Tudo isso. A gente tem muita coisinha, muita coisa maravilhosa até o final do ano, até cansei. Então, eu vou abrir, e vocês sabem que eu sempre abro as coisas aqui combinadas com vocês. Eu vou abrir a campanha do Natal já em novembro, junto com todos os outros projetos. Com a campanha das cestas normais, com a campanha das pensões, com a campanha de tudo aquilo, dos 22 projetos, vou abrir logo a campanha de Natal. Por quê? Porque dia 15 a gente precisa encerrar os trabalhos da casa, tendo conseguido pagar tudo, tendo conseguido entregar todas as cestas natalinas e todas as cestas normais e todas os kits de higiene e tudo que a gente tem que pagar, né? Os remédios, tudo. A gente precisa encerrar esse ano, pelo menos no empate ali, para não entrar no vermelho, para outra casa, né? Porque a gente ainda no meio de tudo isso tem a obra, né? Tem a obra que está em andamento. E eu nunca pensei, assim, nem nos meus sonhos que final de obra era tão caro. Eu pensei que o pior já tinha passado, assim. Porque, assim, é tudo tão caro, né? Pintura, essas coisas assim de porta. Eu nunca... Nossa senhora, até agora a gente não conseguiu comprar a porta, né? A porta. A gente não conseguiu comprar a porta de fechar lá o salão, porque é muito cara. A gente não conseguiu ainda fazer algumas outras coisas que tem lá para fazer. Então, assim, eu nunca nem imaginei, né, nos meus sonhos que era tão cara assim a obra e que surgia tanta coisa. Depois que a gente fez todo o salão, toda a coisa lá, aí deu a primeira chuva em Brasília, vários vazamentos. Estamos mexendo de novo lá nos vazamentos. Porque... Mas é bom, né? É bom quando você consegue ver onde é que estão os defeitos ali antes de inaugurar. Então, eu vou abrir a campanha do Natal junto com tudo isso em novembro, para que a gente possa ir pedindo às pessoas, para que a gente possa ir fazendo, comunicando, para que a gente possa conseguir chegar dia 15 de dezembro, né? Com nossas contas pagas, com as entregas, né? Com as entregas dessas cestas normais, das cestas natalinas, com entrega de tudo. Mas a gente vai conseguir. Isso eu tenho certeza. Sempre final de mês é mais desesperador. E hoje eu não me desespero tanto, porque eu sei que no final Deus coloca a mão e dá tudo certo, né? Deus dá tudo certo. A porta, qual é o problema da porta que eu estava falando para vocês? A porta é enorme, né? Porque a porta do salão é grande. Ele é alto, que é um galpão, foi feito em formato de galpão e é alto. E aí toda vez que você vai fazer orçamento de porta, a princípio essa porta, quando foi desenhada, era para ser de madeira. Aí madeira ficou caríssimo. Gente, madeira ficou caríssimo, porque é aquela madeira de demolição, né? Então, ficou um preço exorbitante mesmo. Pra vocês terem ideia, assim, passou dos 100 mil, porque a porta é grande, é grande mesmo. Vocês já viram quando eu mostrei a entrada, mas eu vou lá mostrar para vocês depois. Então, ficou assim, acima de 100 mil. Impossível, até porque eu não teria coragem, né? Mas era lindo que foi desenhado. Inclusive, foi uma arquiteta que nos doou o trabalho dela, tá, gente? Então, a gente passou depois para a aço cortem, que ficou muito caro. Depois a gente baixou de novo para vidro, né? E esse ferro que eu esqueci o nome. Desses normais de porta. Só que por vidro tem que ser 4 folhas enormes e tem que ser com o milímetro que chama, né? Muito forte, né? Porque senão qualquer coisa vai quebrar esses vidros. Então a gente ainda tá juntando para isso também. É o seguinte, o que a gente vai fazer deixa eu ver.
O que a gente vai fazer é fazer o extremamente necessário. E se não der certo botar essa porta até a inauguração, a gente vai entrar sem a porta. O meu único receio é porque quando chove, venta para dentro, né? Mas não tem problema. Tem problema. Então a gente tá tocando lá a pintura, a gente tá tocando o armário da cozinha. Eu preciso colocar os armários porque são de aço, né? A cozinha tem que ser toda de aço porque lava-se muito. Os armários que a gente ganhou na casa velha são de madeira e tá tudo ruim porque tem que lavar muito, muito, muito. Então a gente tem essas preocupações, né, de final de obra, mas vai dar certo. A minha preocupação primordial é entregar os projetos pagos, né? Acabar o final do ano com os projetos pagos e com a cesta natalina. Essa cesta natalina, Daniel não abre mão e eu acho que ele está muito certo. Acho que ele está muito certo. Por quê? Porque para você, às vezes, você vai pensar, não, dá cesta natalina para quê? Tal, dá a cesta normal. Sim, a cesta normal vai ser dada, né? Porque a cesta natalina traz aquela visão mesmo de Natal, daquela coisa boa, né? Daquele sentimento bom, de se sentar à mesa, de se reunir, de lembrar de Jesus, de tudo. Então, a gente não abre mão disso. É como o Dia das Crianças, parece uma bobeira para algumas pessoas, mas para as crianças que recebem, é muito. Para as famílias que recebem a cesta natalina corresponde a muito, né? Poderem também comemorar esse dia, viu? Poderem comemorar esse dia. Então, sim, a pessoa falou aqui do todo vertical. Sim, se eu não conseguir colocar a porta até a inauguração, a gente vai dar um jeito de botar ali para evitar a chuva, porque Brasília está em tempo de chuva. Já está fechado o tempo ali para chover. Então, a gente vai sim dar um jeito, tá? Então, a princípio, o que eu quero é terminar o final do ano com todos os projetos pagos para quando a gente iniciar o ano que vem, a gente não ter problemas, né? A gente não ter problemas lá dentro. Então, assim, eu vou iniciar o projeto. Eu aviso a vocês, tá bom? Eu aviso a vocês e vou iniciar o projeto. Então, olha, muito obrigada por tudo. Eu vou trabalhar agora. Tava até aqui olhando o horário. Pois é, vou trabalhar agora. Mas a gente vai se ver hoje no Simplesmente Podcast à noite. Beijão no coração de todos vocês.